Você dedicou meses, talvez anos, planejando uma reorganização societária. Uma holding para proteger o patrimônio, uma cisão para otimizar operações, uma incorporação para ganhar mercado. O resultado? Eficiência, crescimento e uma carga tributária mais inteligente. Você construiu um castelo. Mas então, uma notificação fiscal chega. E a palavra que salta aos olhos é dissimulação. De repente, todo o alicerce do seu planejamento parece frágil. O fiscal não quer saber do seu sucesso, ele quer saber se o único propósito dessa estrutura genial foi pagar menos impostos. E a diferença entre um planejamento legítimo e uma autuação milionária está em duas palavras: propósito negocial e substância econômica. Nos próximos minutos, vamos desvendar exatamente como o fisco pensa, quais são os 7 sinais que eles procuram como um cão de caça e, mais importante, como você pode construir uma fortaleza de provas para demonstrar, sem sombra de dúvida, que sua operação é real, legítima e construída para durar. Antes de entrarmos na estratégia, vamos encarar a realidade do que está em jogo. Uma desqualificação fiscal não é apenas um contratempo. É um terremoto financeiro e reputacional. Imediatamente, a autoridade fiscal vai exigir tudo o que ela entende que não foi pago: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Mas o valor principal é apenas o começo da avalanche. Sobre ele, incide uma multa padrão de 75%. Contudo, se a fiscalização caracterizar dolo, fraude ou simulação, e a palavra simulação é a chave aqui, essa multa dobra. Ela salta para 150%. E não para por aí. Adicione os juros, calculados pela taxa Selic, acumulados desde a data em que o tributo deveria ter sido pago. O efeito composto transforma uma dívida administrável em um passivo gigantesco. E quando o campo financeiro está devastado, inicia-se o risco criminal. Uma representação fiscal para fins penais pode ser encaminhada ao Ministério Público, abrindo uma frente de batalha que afeta não só o CNPJ, mas o CPF dos administradores. É por isso que entender a lógica da fiscalização não é uma opção, é uma necessidade para a sobrevivência do negócio. Para entender como se defender, primeiro precisamos entender as armas do outro lado. O fisco não age no vácuo, ele se ampara em um conjunto de normas que lhe dá poder para olhar através dos seus contratos e enxergar a realidade econômica. O pilar central dessa autoridade é o famoso parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Pense nele como uma autorização para que a autoridade fiscal desconsidere atos ou negócios jurídicos que foram praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo. Em outras palavras, se você montou uma estrutura que, na prática, serve apenas como um véu para esconder a verdadeira natureza de uma transação tributável, este artigo permite que o fiscal levante esse véu. É verdade que existe um longo debate nos tribunais sobre a necessidade de uma lei específica para regulamentar este dispositivo, a chamada norma geral antielisiva. No entanto, na prática, a fiscalização não espera por essa regulamentação. Ela utiliza outras ferramentas já consolidadas em seu arsenal. E aqui entra o artigo 149, inciso 7º, também do Código Tributário Nacional. Ele é mais direto. Permite o lançamento de ofício, ou seja, a cobrança do imposto pelo fisco, sempre que for comprovado dolo, fraude ou, a nossa palavra-chave, simulação. Este dispositivo não depende de nenhuma regulamentação adicional. Se a simulação for provada, a cobrança é feita. Ponto. Avançando, temos o artigo 118 do mesmo Código, que é ainda mais fundamental. Ele estabelece um princípio de interpretação: para o direito tributário, a realidade econômica prevalece sobre a forma jurídica. O artigo diz que o fato gerador deve ser interpretado abstraindo-se da validade jurídica dos atos. Isso significa que não importa se seus contratos são perfeitamente redigidos e válidos no direito civil, se, na essência, eles realizam uma operação tributável, o imposto é devido. E o que o direito civil diz sobre isso? O artigo 167 do Código Civil é categórico: o negócio jurídico simulado é nulo. A simulação ocorre quando as partes declaram algo que não corresponde à sua real intenção, seja para prejudicar terceiros ou violar a lei. E a lei tributária é, obviamente, uma lei. Portanto, o próprio direito privado já invalida a base do ato simulado. No que tange às penalidades, a Lei 9.430, de 1996, em seu artigo 44, parágrafo 1º, é a que estabelece a temida multa qualificada de 150% nos casos de sonegação, fraude ou conluio. A simulação é o caminho que leva a essa penalidade máxima. Finalmente, na esfera penal, a Lei 8.137, de 1990, em seu artigo 1º, define os crimes contra a ordem tributária. É importante notar que, para a maioria desses crimes, a responsabilização penal depende do que chamamos de lançamento definitivo do crédito tributário. Ou seja, a discussão administrativa precisa terminar.
É o que diz a súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Mas o risco existe e começa no exato momento da autuação. E no campo de batalha do processo, quem precisa provar o quê? O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece o ônus da prova. Em tese, cabe à fiscalização provar a simulação. Contudo, na prática, uma vez que o fisco apresenta indícios consistentes, o ônus se inverte. Cabe a você, contribuinte, demonstrar de forma robusta a existência de substância econômica e um propósito negocial legítimo. Os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, têm sido cada vez mais rigorosos. Eles consistentemente validam autuações que desconsideram operações sem substância, especialmente em casos complexos envolvendo ágio interno ou o uso de sociedades veículo criadas apenas para um propósito fiscal. A mensagem é clara, a forma não pode se sobrepor à essência. Agora que conhecemos o arsenal, vamos entender o que faz o alarme da fiscalização soar. Pense nestes 7 sinais como um checklist. Se sua operação marca vários desses itens, a chance de uma autuação é altíssima. Primeiro, ausência de propósito negocial. Este é o pecado capital. Uma reorganização societária deve ter uma razão de ser que vá além da economia de tributos. Pode ser a busca por maior eficiência operacional, a integração de duas empresas para gerar sinergias, o acesso a um novo mercado, a melhoria da governança corporativa ou a mitigação de riscos de negócio. Se, ao final, a única resposta para a pergunta por que isso foi feito for para pagar menos imposto, você tem um problema. O planejamento tributário é um efeito, não pode ser a causa. Segundo, falta de substância econômica. Aqui, o fiscal procura por mudanças no mundo real. A operação alterou, de fato, a forma como a empresa opera? Houve transferência real de ativos? Pessoas foram realocadas? Os riscos do negócio mudaram de mãos? Os processos produtivos foram integrados? Os fluxos de caixa foram alterados de forma permanente? Se a resposta for não, se a estrutura mudou no papel mas o dia a dia da operação continua idêntico, isso é um forte indício de que a estrutura é artificial, um mero invólucro sem conteúdo. Terceiro, circularidade de recursos. Este é um sinal clássico e facilmente rastreável. O dinheiro sai de uma empresa do grupo, passa por outra, e de alguma forma retorna à origem, muitas vezes no mesmo dia, neutralizando o efeito econômico da transação. Imagine uma venda de um ativo para uma empresa relacionada, cujo pagamento é financiado por um empréstimo da própria vendedora. Na prática, nada mudou, exceto o registro contábil que gerou um benefício fiscal. O fisco segue o rastro do dinheiro, e a circularidade é uma confissão de artificialidade. Quarto, uso de sociedades veículos sem capacidade. São as chamadas empresas de prateleira ou shell companies. Uma empresa é criada em uma jurisdição favorável ou com um regime tributário específico, mas ela não tem nada. Não tem empregados, não tem sede própria, não tem ativos, não tem sistemas, não exerce nenhuma função real. Ela é apenas uma casca, um CNPJ usado para interpor em uma transação e absorver um benefício fiscal. O fiscal vai perguntar: essa empresa tem capacidade operacional para realizar o que os contratos dizem que ela realiza? Se a resposta for não, sua função de veículo se torna evidente. Quinto, operações espelhadas, os back-to-back. São 2 ou mais contratos que, quando analisados em conjunto, se anulam. Por exemplo, uma empresa transfere um risco para outra através de um contrato de seguro ou derivativo, e imediatamente, a segunda empresa retransfere o mesmo risco de volta para a primeira, ou para uma coligada, através de um contrato de resseguro. O risco, na prática, nunca saiu do lugar. O único objetivo foi criar uma despesa dedutível artificial. Sexto, laudos e valuations frágeis. Em muitas reorganizações, laudos de avaliação de ativos ou de empresas são necessários. Um sinal de alerta para o fisco é quando esses laudos são emitidos a posteriori, ou seja, depois que a operação já foi feita, apenas para cumprir uma formalidade. Ou quando o laudo não tem premissas técnicas sólidas, não se baseia em projeções de fluxo de caixa realistas, ou é feito por uma parte sem independência. Um laudo robusto é uma peça de defesa, um laudo frágil é uma peça de acusação. Sétimo, condições fora de mercado. Os termos e condições da operação devem ser compatíveis com o que partes independentes negociariam. Isso é conhecido como o princípio arm's length. Preços de venda, prazos de pagamento, taxas de juros e empréstimos, garantias oferecidas. Tudo deve ser aderente às práticas de mercado. Se uma empresa vende um ativo para outra do mesmo grupo por um preço muito abaixo do mercado, ou concede um empréstimo sem juros, o fiscal vai questionar a legitimidade econômica da transação. Conhecendo os riscos, como se defender? A defesa não começa quando a fiscalização chega. Ela começa no primeiro dia de planejamento da operação.
Você precisa construir, de forma contemporânea, um dossiê de substância. Pense nisso como o business plan da sua reorganização. O que não pode faltar? Primeiro, propósito documentado desde o início. A justificativa negocial não pode ser uma história criada depois. Ela deve estar registrada em atas de reunião da diretoria, em memorandos internos, em deliberações do conselho de administração. Estudos de viabilidade que comparem alternativas, que projetem ganhos de eficiência operacional, sinergias, acesso a novos mercados, melhorias na governança ou mitigação de riscos. Esses documentos são a pedra fundamental da sua defesa. Segundo, laudos e pareceres independentes. Contrate avaliadores independentes e com reputação para produzir laudos de valuation técnicos e bem fundamentados. Obtenha pareceres contábeis que atestem a correção dos registros. Garanta que as premissas e metodologias usadas sejam claras e defensáveis. E, quando aplicável, realize testes de recuperabilidade de ativos, internamente, de forma coerente com a nova realidade da empresa. Terceiro, evidências de execução real. O papel aceita tudo. A realidade, não. Você precisa provar que a operação saiu do papel, contratos operacionais consistentes com a nova estrutura, provas da transferência efetiva de ativos e de pessoas, registros, termos de transferência, evidências da integração de sistemas de TI, mudanças na cadeia de suprimentos e, crucialmente, documentos que mostrem a real assunção de riscos pela nova entidade. Quarto, fluxos financeiros rastreáveis e coerentes. Apresente um cronograma claro de pagamentos e a fonte dos recursos utilizados. Demonstre a ausência de circularidade com extratos bancários e conciliações que mostrem um fluxo lógico e unidirecional do dinheiro. Cada transação financeira deve ter um propósito econômico claro e ser liquidada de forma definitiva. Quinto, aderência a práticas de mercado. Mantenha um arquivo com estudos comparativos, benchmarking, que justifiquem os preços, prazos e condições negociadas entre as partes relacionadas. Quando a operação envolver transações internacionais, as políticas de preços de transferência devem estar bem documentadas e alinhadas com as diretrizes da OCDE e a legislação local. Sexto, governança e compliance robustos. Demonstre que a operação foi devidamente analisada e aprovada pelos órgãos de governança da empresa. Mantenha um mapa de riscos que inclua os riscos fiscais. Tenha uma política tributária clara. E, fundamentalmente, preserve a trilha de auditoria de todo o processo, e-mails importantes, versionamento de contratos, logs de sistema. Isso mostra um processo decisório cuidadoso e de boa fé. Sétimo, gestão probatória estruturada. Todos esses documentos precisam ser guardados de forma organizada por, no mínimo, 5 anos, respeitando os prazos de decadência e prescrição previstos nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Utilize indexação e, se possível, uma cadeia de custódia digital para garantir a integridade e a fácil recuperação dessas provas. Em uma fiscalização, a velocidade e a precisão com que você apresenta a documentação fazem toda a diferença. Com esse conhecimento, quais são as estratégias práticas a adotar? Preventivamente, a melhor estratégia é a criação de um dossiê de substância econômica, Economic Substance File, antes mesmo de implementar a operação. Este dossiê deve conter toda a documentação que acabamos de discutir, organizada de forma lógica, contando a história da transação, do propósito negocial inicial aos resultados esperados. Se houver uma dúvida interpretativa relevante e genuína sobre a legalidade de um passo da sua estrutura, avalie a possibilidade de uma consulta fiscal formal à Receita Federal, seguindo os procedimentos da instrução normativa vigente. A resposta, se favorável, vincula a administração tributária e oferece segurança jurídica máxima. Submeta o desenho da operação a uma revisão por terceiros independentes. Um challenge das premissas por um escritório de advocacia ou uma consultoria externa pode identificar fragilidades que você não viu e fortalecer a estrutura antes que ela seja implementada. Durante a implementação, garanta que as cláusulas contratuais sejam um espelho da realidade operacional, e que os cronogramas sejam cumpridos no mundo real. E, após a implementação, monitore os resultados. Crie indicadores de desempenho, KPIs, que demonstrem que as sinergias, eficiências ou ganhos de mercado prometidos no início estão, de fato, se concretizando. Agora, se a autuação já aconteceu, a estratégia é reativa. O foco da defesa deve ser em 3 frentes principais. Primeiro, contestar a narrativa de simulação criada pelo fisco e o nexo causal, explorando o ônus da prova que, inicialmente, é da acusação. Segundo, apresentar de forma massiva e organizada todo o seu dossiê de substância, demonstrando com fatos e documentos o propósito negocial. E terceiro, mesmo que a discussão sobre o tributo principal seja difícil, trabalhe para afastar a multa qualificada, provando que não houve dolo, fraude ou conluiu, mas, no máximo, uma interpretação razoável da lei.
Se necessário, avalie as medidas para suspender a exigibilidade do crédito, conforme o artigo 151 do Código Tributário Nacional, como o depósito do montante integral, o parcelamento ou a busca por uma liminar ou tutela de urgência no Poder Judiciário. A tese central que você precisa internalizar é esta: o divisor de águas entre um planejamento tributário legítimo e uma simulação fiscal é a substância econômica comprovável. O propósito negocial é a alma da sua operação. A documentação é o corpo que a torna visível e defensável. Use os 7 sinais que discutimos como um diagnóstico de risco antes de qualquer movimento estratégico. Se algum deles acender um alerta amarelo, não ignore. Reavalie o desenho da operação ou, mais importante, robusteça as suas evidências. Minha recomendação final é prática e direta. Trate a documentação de uma reorganização societária com a mesma seriedade com que você trata o seu produto ou serviço principal. Integre as áreas jurídica, contábil, financeira e de negócios desde o primeiro minuto. Crie uma cultura de governança e de documentação. Prove, com dados e fatos, o que a sua estratégia promete entregar em termos de valor real para o negócio. Para solidificar o que aprendemos, reflita sobre os 3 pilares da sua próxima grande decisão estratégica. Qual é o propósito negocial claro, além da economia fiscal? Quais mudanças concretas na operação real vão ocorrer? E como vamos documentar cada passo, desde a concepção até a mensuração dos resultados? Se este conteúdo te ajudou a pensar de forma mais estratégica, inscreva-se no canal, pois nossa missão é exatamente esta: traduzir a complexidade jurídica em inteligência de negócios. E um aviso legal essencial: este vídeo é informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada caso possui particularidades que exigem uma análise aprofundada por um advogado especialista. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia. Agradeço sua atenção e espero vê-lo no próximo vídeo.